aos cidadãos que estão presos no Irã. Esta é uma questão sobre a qual estamos trabalhando arduamente, independentemente do acordo com o Irã. Nós queremos garantir que os nossos sejam tratados de maneira justa e, no caso desses indivíduos, não está acontecendo. Eles não têm tido direito a devido processo e outros direitos legais que oferecemos a estrangeiros aqui. Nós estamos pressionando muito nisso e vamos continuar a fazê-lo. Não há nenhuma diminuição do sentido de urgência. Ao falar com as respectivas famílias, nós sempre lembramos a elas que esta é uma missão que continuará e não foi interrompida neste tempo todo de cativeiro. Em relação à questão de se eu tenho confiança, se eu confio no regime do Irã, há desacordos profundos, muitas divisões entre os Estados Unidos e o Irã. Isso não vai desaparecer da noite para o dia. O objetivo das negociações nucleares não é depender da confiança, mas estabelecer um mecanismo verificado em que diminuamos as possibilidades de o Irã ter armas nucleares. O secretário de Energia Moniz e o nosso secretário de Estado, John Kerry, estão lá no momento envolvidos nas negociações. Eu tenho a esperança a de que se chegue a um acordo. Minhas instruções para eles é a de que o acordo quadro estabelecido em Lausanne é que seja implementado e praticado agora. Será que este acordo atingirá a minha meta, que é a impossibilidade de o Irã ter armas nucleares? Eu me pergunto se o Irã tem condições de cumprir este acordo. Se não, será um problema. Como eu digo desde o início, eu me retirarei das negociações se não for um bom negócio, se não pudermos garantir que o caminho rumo à obtenção de armas nucleares pelo Irã esteja fechado. O regime de inspeções, de verificações, se for inadequado, nós não fecharemos negócio. E temos sido muito claros. Agora, a boa notícia é que os nossos parceiros nessas negociações estão plenamente sintonizados conosco nisso. As negociações são difíceis, mas, no final das contas, dependerá dos iranianos se cumprem ou não o que a comunidade internacional estabeleceu para que seja possível a avaliação constante e frequente de se eles fecharam ou não a possibilidade de ter armas nucleares ou de construir uma arma nuclear. Não podemos aceitar uma mera declaração dos iranianos e algumas visitas esparsas por inspetores. Temos que ter um mecanismo rigoroso de verificação e este será o teste de se teremos ou não um bom negócio. Bom, é verdade, eu cancelei a minha visita aos Estados Unidos naquele momento. De lá para cá, algumas coisas mudaram. E a mudança se deve ao fato do presidente Obama e o governo dos Estados Unidos terem declarado em várias oportunidades que não teriam mais atos que seriam de intrusão em países amigos. Eu acredito no presidente Obama e mais, ele
também me disse que quando se fosse o caso dele precisar de alguma informação não pública sobre o Brasil, ele me telefonaria. Então, eu tenho certeza que as condições passaram a ser bastante diferentes agora. Eu agora queria chamar a jornalista Sandra Coutinho, da Globo News. Sandra. I suggest that you use this sweatshirt in a soccer game, please. We need all the help we can get. Eu sugiro, presidente, que o senhor use essa camiseta num jogo de futebol. Precisamos de toda a ajuda. Bom, se o Brasil estiver jogando contra os Estados Unidos, não poderei fazer isso. Senhor presidente, o senhor falou sobre um novo relacionamento baseado na confiança. E a presidente Dilma mencionou que quando cancelou a viagem anterior por causa de uma questão de confiança, e o Brasil se encontra no meio de uma crise político-econômica muito difícil. E, presidente, o Brasil se vê como um líder global no cenário mundial, e os Estados Unidos veem o Brasil como um cenário regional. Como conciliar essas duas visões? Eu vou responder, em parte, a pergunta que você acabou de fazer à presidente. Nós encaramos o Brasil como um poder mundial, não regional. Em termos de fórum econômico para coordenar relações e negociações, como o G20, por exemplo, o Brasil tem uma voz muito forte lá. A mudança do clima, por exemplo, o Brasil só pode ser bem-sucedida essa questão se o Brasil liderar, e isso é indicação da liderança mundial do Brasil. O Brasil é uma potência mundial importante. Como eu disse ontem à noite, a presidente Dilma, os Estados Unidos, por mais poderosos que sejam, interessados como somos em resolver uma gama enorme de questões mundiais, não podemos fazê-lo sozinhos. Por exemplo, saúde global, não seremos bem-sucedidos a não ser que trabalhemos com o Brasil e outros países importantes na identificação de, por exemplo, de um surto de uma doença, como evitar que se torne uma pandemia. Se quisermos sucesso em mudança do clima, na luta contra o terrorismo, na erradicação da miséria, da extrema pobreza no mundo, precisamos de parceiros, e o Brasil definitivamente é um parceiro indispensável nesses esforços. Em relação à confiança, eu diria que a presidente Rousseff e eu temos tido um excelente relacionamento desde que ela tomou posse. Eu tenho plena confiança nela. Ela sempre foi muito franca comigo e honesta em relação aos interesses do povo brasileiro e como podemos trabalhar juntos. Ela mostrou resultados naquilo que prometeu. No Panamá, discutimos os acordos de cooperação em defesa que foram mencionados. Ela conseguiu que o Congresso os aprovasse. Alguém com a experiência que eu tenho com o Congresso, eu sei que isto não foi tarefa fácil, e ela usou o capital político nesse sentido, que indica a confiabilidade da parceira que ela é. Portanto, esta reunião ou estas reuniões que tivemos durante a semana baseia-se em vários passos que levarão a mais progresso. Ainda há diferenças entre os nossos países. O que ocorre com cada um dos nossos amigos e aliados. Não há identidade perfeita entre amigos e parceiros, mas o relacionamento forte que temos
E o fato de sermos os 2 maiores países no hemisfério com histórias semelhantes, tudo isso significa que nós seremos parceiros nos próximos anos igualmente. Eu acredito que uma parte da minha resposta o presidente Obama deu e eu agradeço a ele por isso. Mas eu queria fazer uma consideração. Os países, eles passam por crises e dificuldades. O fato de passarem por crises e dificuldades não pode implicar em que haja qualquer diminuição do papel de um país. Até porque um país só é, de fato, um grande país se ele é capaz de superar as dificuldades. Isso vale para países, para pessoas, vale para tudo. A coragem de superar dificuldades, enfrentá-las e ter, de fato, o compromisso com o seu povo e o seu país, mas também com o relacionamento com países como os Estados Unidos e com o resto do mundo é algo fundamental. Então, eu acredito que o Brasil e os Estados Unidos têm muito em comum. Nós somos países que tiveram uma marca que nós lutamos para superar, que é a marca da escravidão. Nós somos países com grandes populações negras. Nós somos países com multidiversidade étnica, cultural, e esse é talvez dos nossos grandes patrimônios, e acho que os Estados Unidos também. E somos democracias muito fortes. O Brasil, eu tenho certeza, assim como os Estados Unidos, eu saudei hoje o presidente Obama por ter superado a crise que atingiu o país em 2008, 2009, o Brasil também vai superar os efeitos dessa crise que recai agora sobre ele. E vai fazer isso com muita decisão, muito empenho e, mais do que isso, nós vamos não só voltar a crescer, mas assegurar todas as conquistas que tivemos nos últimos 12 anos. E, além disso, fazer com que essas conquistas se multipliquem. Nós queremos, de fato, construir um grande país de classe média. Acho que a redução da desigualdade foi uma conquista e nós temos de lutar para preservá-la. Jim Acosta. Muito obrigado, senhor presidente. Acho que o senhor não vai se incomodar de eu fazer uma pergunta com múltiplos aspectos. Grécia, a crise financeira na Grécia, numa linguagem em que americanos entendam, é uma crise. Será que a crise financeira na Grécia seria capaz de derrubar a economia mundial? E eu gostaria de lhe perguntar sobre a sua melhor semana, como dizem muitos. Houve decisões do Supremo Tribunal aqui em relação a 2 dos seus projetos da área da saúde, Obamacare e casamento de gays, e também a sua atuação em Charleston depois daqueles assassinatos. Presidente Dilma, este convite para o presidente Obama ir às Olimpíadas e levando em conta a determinação do grupo ISIS de aterrorizar o mundo inteiro, que tipo de segurança os senhores estão preparando para as Olimpíadas? Em relação à Grécia, estamos monitorando a situação o tempo todo. Há uma crise permanente na Grécia desde 2009 e 2010. Eu, periodicamente, trabalho com os parceiros europeus nesse sentido. É uma fonte de muita preocupação